Estamos recebendo na Rádio Bandeirantes a visita de dois jornalistas do sul do país que vieram aqui para ter uma reunião conosco e aproveitar, claro, para bater um papo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre a experiência, sobre a trajetória e também falar um pouquinho sobre o trabalho deles. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Kleber Benvenu e também o Rafael Codonho. Como é que vai? Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, Pedro. O Kleber já participou da nossa programação aqui, ele é um colunista da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e nessa visita aqui a São Paulo passa pelos estúdios da Rádio Bandeirantes para bater esse papo conosco, trazendo o sócio Rafael também para essa visita. Kleber, como é que estão as coisas lá no Rio Grande do Sul? Queria que falasse um pouquinho sobre a sua atividade, além de colunista aí do Pulo do Gato e também do Band Cidade. Nós temos uma operação lá e aqui também temos um escritório em São Paulo, na Alameda Santos, e em Santa Catarina, Pedro, de gestão de imagem e reputação, né? Que é Critério, a nossa empresa. Sou sócio fundador, o Rafael é sócio, junto com a nossa equipe, e nós cuidamos da gestão da imagem e da reputação de marcas, empresas, governos. Então nós temos aí uma experiência de 13 anos no mercado, atuando muito em assessoria de imprensa, em gestão de crise, em geração de conteúdo. Claro que o nosso nascimento foi lá, Porto Alegre, então a nossa fortaleza maior foi lá, mas a gente já está hoje com uma atuação nacional bem solidificada. Inclusive estamos aqui em São Paulo visitando alguns clientes nossos com esse propósito, e hoje em dia as marcas estão muito expostas, né, Pedro? Então a gente cuida pelo viés da comunicação, no contato com a imprensa, na intermediação com diferentes setores da opinião pública, para que haja uma adequada compreensão da realidade de uma marca, de uma empresa, de um governo. Então isso é um desafio muito bacana, diário. É um desafio de jornalismo também, porque na medida em que tu precisa reportar uma verdade, uma versão, uma explicação, isso é jornalismo, né? Na pureza da sua essência. Então é uma experiência bacana aí que a gente tem vivido. Rafael, qual o principal desafio desse setor, assim, na sua opinião? Hoje nós temos um mundo cada vez mais ágil pela tecnologia, a velocidade, né, com que essa informação circula é algo que assusta muitas vezes. Quais são aí os principais desafios na tua avaliação? Primeiro, Pedro, obrigado pelo convite, uma honra visitar aqui o Grupo Bandeirantes, nós como ouvintes e parceiros em várias instâncias, né? O desafio, acho que primeiro muitas vezes as empresas não têm a noção de que a reputação é o maior ativo dessa marca, né? É um bem um tanto intangível, né? Diferente de uma compra de um produto, a gente está falando de uma coisa que é um tanto subjetiva, né? Mas a gente acompanha diversas pesquisas do mercado e a gente vê das grandes marcas, sei lá, uma Apple, uma Amazon, metade do valor dessa marca, financeiramente falando, vem da reputação da marca dela. E a gente, né, Kleber, como critério, nosso papel é zelar pela reputação dessas marcas, né? Então somos contratados para ser o guardião dessas marcas, em fortalecer questões positivas, mas também em momentos de crise a gente acaba também sendo muito acionado, né? O Kleber, como é que vocês estão acompanhando e qual o impacto que tem para a comunicação essas críticas que estão sendo feitas ao Poder Judiciário, à interferência do Judiciário em algumas questões, muitas vezes ultrapassando ali da letra fria da lei? Isso, de alguma forma, tem um impacto já de insegurança num primeiro momento? As empresas sentem essa questão, a interferência jurídica nas relações, principalmente do mundo privado? Eu não tenho dúvida, Pedro, e até falo disso como analista, né? Eu tenho formação em direito também, né? Nós estamos a pretexto de produzir algo bom usando caminhos tortuosos no sistema jurídico brasileiro, né? Quebrando princípios basilares do direito constitucional, do direito em si, usado nas democracias todas, como o princípio do juízo natural, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio da isenção. Isso tudo gera o chamado precedente, que não fica lá só adstrito às questões de repercussão política. Elas descem para o aparelho judicial, fazem jurisprudência, criam uma cultura de disrupção de paradigmas legislativos que são muito caros
para a economia também. Então, eu vejo uma preocupação geral e restrita no setor produtivo com essas quebras, com esses rompimentos, com essas exceções, né, iniciativas de exceção. A pretextos bons, talvez, mas não é este o caminho, né? Eu acho que o setor produtivo, em silêncio, porque hoje, de algum modo, me parece que nós, inclusive, vivemos uma ambiência de medo de liberdade de opinião. Então, esses setores não revelam o que pensam, mas eu diria que há uma preocupação generalizada. Ao contrário do que dizem alguns doutos, assim, está tudo bem, tudo sob controle, a democracia brasileira está plena. Não está, não. Há um borbulho muito triste e frustrante no seio da sociedade brasileira, também no setor econômico. Nesta semana, né, o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre a questão das Big Techs mais uma vez. São 3 julgamentos que vão, de alguma forma, analisar o marco civil da internet e me parece que a questão central aí é a responsabilização das empresas servidoras pelo conteúdo que é colocado na rede pelo usuário. Como que você pode fazer esse tipo, né, de ligação, e essas empresas são responsáveis por aquilo que é publicado por alguém que não faz parte do quadro de funcionários, do quadro societário. É uma questão bem polêmica que tangencia a liberdade de expressão, liberdade de opinião, como você disse. Discussão do nosso tempo, né? Eu acho um perigo, viu, Pedro? Porque na medida em que você responsabiliza uma empresa pela ferramenta e não pelo, né, que ela coordena a ferramenta e não o conteúdo, alguns usam, o exemplo parece esdrúxulo, mas não é. Igual você responsabilizar uma empresa de telefone, a Samsung, pelos conteúdos que passam numa ligação entre 2 presos. O Supremo não estaria inovando, porque já queria que o jornalista também respondesse pelo que foi dito pelo entrevistado. É isso, um dos maiores absurdos da história recente do Supremo. Cara, sempre quando a gente migra para o dirigismo estatal, lato sensu, assim, né? De alguns iluminados decidindo pelo que deve ser dito e como, nunca acaba bem esse caminho. O excesso de dirigismo, claro que tem a modulação, o sistema legislativo, o anonimato, por exemplo, eu acho um desafio da internet, mas assim, quando se vai com muita sede ao pote, derruba o pote, né? Rafael, o modelo híbrido de reuniões, ele está funcionando bem? O modelo presencial ainda se faz presente nesse mundo aí dos bastidores da comunicação que vocês atuam todos os dias? Sabe, Pedro, que a gente se movimenta um pouquinho na contracultura, eu acredito, no mercado de comunicação, né? A gente tem visto assim, sobretudo na pandemia, né? As pessoas estão sendo muito taxativas. Não, agora é híbrido, agora é remoto totalmente. E convictos, né? E agora a gente já está vendo empresas de tecnologia como o Google e tal, voltando atrás. E a critério, lá atrás, a gente já percebia que tem coisas que o online não resolve. A cultura, a convivência. É muito diferente você mandar uma mensagem no WhatsApp tentando corrigir uma postura e você chamar para um cafezinho ali no lado do escritório, sabe? E a cultura, a gente fala assim, que é algo que se respira no ambiente. Então, a gente tem buscado ali na critério trazer de volta essa convivência, né? Repactuar algumas questões, porque isso é ganho de eficiência, é ganho de agilidade e até forma um ambiente mais saudável e produtivo, eu acredito, né? Ô Kleber, outra questão que eu queria que vocês trouxessem para nós aqui é como é que está o sul do país. Nós acompanhamos com muita atenção e até transmito mais uma vez a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Pelo que vocês passaram no primeiro semestre com a chuvarada toda, como é que está o estado? Pedro, olha, foi incrível, sabe? Mesmo a gente, hoje no avião eu e o Rafael vimos falando, onde tu passa pelo Rio Grande ainda tem cicatrizes, desde Pedro, árvores e vegetações arcadas em todo o Rio Grande, morros caídos, né? São veias assim de desmoronamentos. Foi algo nunca visto na história do Rio Grande e do país, assim, o centro de Porto Alegre alagado, o aeroporto, foi um negócio absolutamente inacreditável.
E um preço gigante disso, né? Um prejuízo enorme. Lavouras lavadas, né? A produtividade da terra perdida, porque levou embora. Rodovias também. Rodovias, então tem muita ponte no estado que ainda não foi retomada, então tem muitas áreas do estado que antes se demorava 2 horas, agora tu leva 4, porque passa de balsa, passa... Então, vou responder dizendo um tchê, né? Essa foi dura, viu, Pedro? Foi complicado, foi um estrago, assim. Nós ficamos fora do nosso escritório, mudamos lá para o Tecnopuc. Nosso escritório fica na região próxima ao Rio Guaíba. Ficamos quase 4 meses, né, Rafael? Sim. Nosso escritório, o subsolo foi alagado, 4 andares, cheio de peixe, uma coisa inacreditável que a gente por dias viveu. Nós ficamos 4 meses fora. Ah, sim, mas o alagamento persistiu por Persistiu, Pedro, porque formou um balcão, formou um lago. O subsolo virou um lago. Aí, para tirar água, tu tinhas que tirar sugando, de caminhão. Então, o negócio... E aí a mão de obra também muito demandada. Isso. Então, para ter equipamentos, para ter pessoas trabalhando, foi muito difícil. E fora toda essa questão estrutural, o ânimo também do Estado foi muito... abatido, né, Kleber? A gente teve um momento ali de depressão. Assim, hoje acho que já estamos até no inverso, né? Já está tipo, vamos que vamos. E nós vimos algumas campanhas, né, incentivando o consumo de produtos do Rio Grande do Sul, justamente para ajudar aí os comerciantes. Nesse momento aí o Kleber fala essa virada de chave já dá para ser percebida, Rafael? Eu acredito que sim. A gente vive um momento já de retomada. Tem pessoas que tiveram perdas que nunca vão ser recuperadas, infelizmente, perdas de familiares, né? A cidade de Canoas, por exemplo, que é na região metropolitana, metade da cidade ficou embaixo d'água. Né? Então tem pessoas de idade, pessoas em residenciais geriátricos, pessoas em hospitais, que voltaram para casa e não tinha mais nada. Então, mas em termos de atividade econômica, a gente já vê um reaquecimento e disposição de investimento. Acho que também gerou uma mobilização nacional que também favorece esse espírito assim de retomada. Kleber, na eleição desse ano, nós vimos uma vitória da direita perante a esquerda, num balanço geral, aqui, tirando uma média do resultado no país todo. Na eleição de 2022, nós vimos uma vitória da direita no Parlamento Nacional e depois uma vitória da esquerda com o presidente Lula no campo do executivo. O que você vislumbra assim, para as próximas eleições? Como que os partidos vão se organizar? Qual a lição que essas últimas eleições deram para os partidos políticos e como que você imagina que o quadro vai se desenhar para 2026? Eu também estou em São Paulo para uma palestra no CAMP, que é o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, onde eu vou conversar um pouco justamente sobre isso, Pedro. O que me parece que teve, assim, para além desses rótulos que são verdadeiros, né, uma vitória de tendência de centro-direita, teve uma imposição de pauta para o eleitor, sabe? Ganhou esta pauta da direita, digamos, que é a pauta da liberdade econômica, a pauta das concessões, a pauta da responsabilidade fiscal. Lá em Porto Alegre a gente viu isso muito claramente, assim. Eu acompanhava qualitativas, Pedro, quando a Maria do Rosário fazia promessas, tipo passe livre, e o prefeito Melo dizia, não tem dinheiro para isso. Olha que interessante isso. Também como o eleitor vai ficando maduro. E o prefeito Melo dizia, não tem dinheiro para isso. Os cartõezinhos levantavam aprovando a fala dele e não de quem prometia passe livre. O que há 10 anos era improvável. O que há 10 anos era improvável, né? Privatizou uma empresa de ônibus, a empresa de ônibus da cidade. É intocável, a Carris chama lá, né? Carris é nosso. Ninguém deu a mínima bola, né? A empresa continuou funcionando, melhorou. Então, veja, as pautas identitárias também claramente cansaram a opinião pública quando elas se transformam num mote de conflito e de desavença, e não de agregação, né? E eu acho que a esquerda errou a mão quando passou a usar isso como fomento de conflito e não de conciliação social, ao contrário do que devesse ser. Então, veja, para além dos rótulos, teve uma vitória, assim, e isso é uma notícia pior para a esquerda, me parece. Teve uma vitória de conteúdo. De valores. Né? De valores das pautas de qualquer modo, se viu lá também que quando se extremou, se radicalizou, se guetificou a direita demais, também perdeu, né? Quando pega um prefeito bom pela frente, seja de que partido for, também perde. O eleitor não quer saber só disso, né?
mas esse conteúdo, sem dúvida, hoje faz a maioria do país. Isso me parece inequívoco. Quem souber ler essa demanda dessa maioria vai sair na frente, seja de esquerda ou seja de direita. É isso, né? Ou a esquerda vem um pouco, se moderniza para a nova realidade econômica, né? Eu costumo dizer, hoje o principal adversário da esquerda é o MEI, né? É a possibilidade do autoempreendimento. Erros foram cometidos no processo, até antes do período eleitoral, né? Com aquela medida do governo de tentar, de alguma forma, trazer a discussão sobre a contratação dos colaboradores de aplicativo, motoristas de aplicativo, que falaram no primeiro momento, peraí, eu não quero isso. Dirigismo, eu não quero ser CLT, eu quero continuar aqui trabalhando do jeito que eu tô, porque se eu tiver que cumprir as minhas horas, eu inviabilizo a minha outra atividade, é um complemento de renda. Então, é um erro de leitura Sabe mesmo. Que e esse ímpeto, Pedro, no fundo, que é do estatismo, do dirigismo estatal, é muito lá do Brasil colônia, assim, achar que o reinado é que tem que decidir como o povo do Uber tem que fazer. Cai fora daí, os caras já estão resolvidos. A economia e o povo andou muito antes do que os governos agora chegarem e quererem impor leis, sabe? É cultural isso. E, de novo, a cultura chega antes no povo e depois na política. Né? O povo já está tocando ficha. E essa virada de chave dos programas sociais, vocês acham assim que já está mais madura? Por exemplo, a cabeleireira que tem um salão na comunidade, né, na favela, ela quer progredir, ela não quer mais saber ali daquele programa porque ela está ganhando mais com aquela atividade. Esse nível de percepção também já atinge uma faixa aí do eleitorado? Me parece que cada vez mais, né? Tem um prefeito lá do Rio Grande do Sul, até ele tá ganhando espaço nas redes sociais, de Bento Gonçalves, cidade do vinho. Ele está fazendo busca ativa de cadastrado nas redes sociais, porque tem carência de mão de obra para o setor vitivinícola, né? Então ele está fazendo busca ativa para entender por quê. Bolsa Família, se eu tenho emprego para ti. Né? E aí começa a desvendar, assim, ou fraudes, ou desconhecimento, ou comodismo. Então, me parece que isso começa a se mexer também, Pedro. Rafael, qual é o plano aí de vocês de expansão? O que vocês pretendem aí para os próximos anos? Como é que vocês estão trabalhando? Quais são as metas a serem alcançadas? Bacana. Apesar de todo esse cenário que a gente viveu, atípico no Rio Grande do Sul, 2024 está sendo um grande ano para Critério, graças a Deus. A gente está com uma equipe de mais de 40 pessoas, né? Então que se divide aí entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Brasília. Né? E a gente acredita muito nesse crescimento orgânico, que é viver a realidade do cliente, fazer um belo trabalho. Nosso trabalho de prospecção ativa, a gente não tem muito tempo para isso, porque a gente acaba sendo muito demandado pelo mercado. A gente percebe um crescimento assim, por parte das empresas, de governos, da necessidade de ter um especialista cuidando da sua reputação, da sua imagem. Então isso já nos abre mercado também, além de outras companhias aí que atuam no mesmo segmento que o nosso e prestam um belo trabalho. Então, tem um avanço de cultura, né, e tendo esse avanço de cultura também tem um avanço de oportunidades, acredito. Rafael Codonho esteve conosco aqui, junto com o Kleber Benvenu. Paulista ele. Ele é paulista? São Bernardo do Campo. Eu ia perguntar aqui se era Grêmio, Inter, porque no Rio Grande do Sul tem que falar isso. Grêmio, né? Grêmio, né? São Paulo. São Paulino? São Paulino. Aí, tá aí. Então, por isso que vocês se dão bem, tá vendo? Ô Kleber, obrigado pela visita. Obrigado eu. Pelo bate-papo aqui na Rádio Bandeirantes. Sucesso lá na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que já... Turma boa lá. Nesse ano conseguiu uma reformulação boa, tanto da parte física quanto da parte estrutural da programação. E temos colhido bons resultados lá com a Lisiane Russo e toda a equipe lá. E é muito bom tê-lo conosco na nossa programação, lá na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo, sempre que possível. Obrigado, viu? E também no Band Cidade. Toda quarta-feira eu tô lá. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, feliz em te ver e conhecer aqui melhor a Bandeirantes. Muito obrigado.